Estamos no Largo São Francisco, nós encontramos o Frei Gabriel e a gente, como curioso que só, a gente parou ele para perguntar sobre essas construções. Conta pra gente um pouco da história, Gabriel. Paz e bem, Renata, paz e bem, Denis, está aí Amém, com as câmeras. É uma alegria poder recebê-los aqui, espero poder compartilhar um pouco da história. O nosso convento aqui no centro, no Largo São Francisco, ele é muito importante para a história da cidade de São Paulo. Ele se instala aqui ainda quando São Paulo era uma vila, e este convento, por incrível que pareça, tinha uma fazenda, inclusive onde os freis cultivavam plantas, também faziam o cuidado de animais. Então a primeira coisa a ser construída foi o convento e a atual igreja. O nosso convento anterior, ele estava onde hoje é a Faculdade de Direito da USP. Ele foi construído, foi o primeiro prédio de 2 andares da época, era uma grande novidade. E um detalhe muito interessante, ele foi construído com paredes muito largas, porque antigamente as pessoas, os freis que morriam, eram enterrados dentro da parede. Uau. E um frei que morou nesse convento foi Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Só que Frei Galvão só pôde ser canonizado porque ele, quando morreu, não foi enterrado aqui, e sim no Mosteiro da Luz, porque ele já tinha uma certa fama de santidade. Se ele tivesse sido enterrado aqui, ele não seria santo, porque este convento foi demolido e todos os ossos, todos os detalhes que sobraram, as pedras, né, o entulho, foi descartado. E a Igreja Católica só aceita tornar alguém santo se tem o corpo. Então, por isso que ele também foi canonizado. Então, foi uma coincidência muito feliz para a história. Depois que esse convento foi demolido, isso porque nós franciscanos, por causa de Marquês de Pombal, não pudemos mais receber novos membros. Então, a nossa realidade foi ficando cada vez menor e o grande convento foi passado para o Estado. E aí foi demolido para o atual prédio existir da Faculdade de Direito. Então a nossa casa fica atrás da igreja do Largo São Francisco. É uma construção moderna de 1950, se eu não estou errado, que aí ela é vertical de 7 andares. Então, se antes era o primeiro prédio com 2 andares, agora é um convento de 7 andares, o que também não é muito comum, né? E aí esse convento hoje mora 14 frades. E como nós temos muitos quartos que estavam desocupados, nós transformamos em Airbnb. Então tem pessoas que ficam hospedadas aqui, elas entram e saem sem ter que passar por nós, porque ganham uma senha. Sem vínculo religioso, Isso, a pessoa teve uma pessoa não é que católica. veio e ela foi para um festival de cerveja, daí ela viu que era num convento, ela pediu, olha, eu vou ter que sair de madrugada e tal, porque eu vou fazer festa. Aí o frei falou, não, fica tranquila, você não é obrigada a rezar com a gente. Você é uma hóspede, você vai alugar como um Airbnb. Então, por isso, o nosso convento também oferece essa hospedaria. E além de todo o espaço. Né? Cara, eu achei sensacional. Será que a gente pode se hospedar aí também? Pode, claro. Podemos nos hospedar Sim, também para todas ter as essa pessoas. experiência? Pode. Sensacional, Frei! Nossa, Deus abençoe, Amém. Gratidão! Que incrível, que descoberta incrível. Obrigada, viu? Nada. Foi Deus que colocou você no nosso caminho para passar essa informação histórica e tão rica. Nós temos algo em comum, que eu também sou curioso. Ah, que legal! Bom, um detalhe que eu acho muito interessante nessa história, né? O primeiro santo brasileiro é Frei Galvão. Ele morou aqui nessa casa por 60 anos. Então, a história do primeiro santo brasileiro acontece nesse convento, no Mosteiro da Luz, onde ele também trabalhou muitas vezes de diversos modos. Ele trabalhou 60 anos sem interrupções aqui nesse convento. Que incrível! Nós visitamos a casa de Frei Galvão lá em Guaratinguetá. Nós visitamos também o Mosteiro de São Mosteiro da Luz, perdão, confundi com a outra ordem. E assim, é muito legal essa questão de ligar os pontos na história, né, dele? Sim. Então, muito bacana. Ele saía daqui todos os dias e ia para o Mosteiro da Luz trabalhar lá. E aí ele foi o arquiteto, o engenheiro e o pedreiro que fez. Por isso o Frei Galvão é padroeiro dos construtores, dos profissionais da área da construção civil. Você vai acompanhar a gente até lá, Frei? Você acompanha? Vamos lá, vamos lá. Vamos! Bacana! Vamos conhecer? O pé rapado é aquele que chegava na igreja sem calçado, aí ele tinha que passar o pé naquele tirar o ferro barro. para tirar o barro. Por isso pé rapado. Muito legal! E aí tem todos os significados, a história, né? As 3 portas, a Santíssima Trindade, e aí vai a igreja toda. Se combina, você recebe grupos também, Frei? Sim, gratuitamente, combinar? claro. Que bacana! Nós temos a exposição permanente de presépio, dá para ir até no coro também. Tem o quarto de Frei Galvão, não é bem o quarto onde ele morou, mas uma representação de como que era na época. É meio ruim de ir na igreja, porque
aqui está tendo a missa, mas na visita guiada a gente explica os elementos que estão na igreja, todos os detalhes. Que legal! Frei, eu estou estudando para ser guia de turismo em São Paulo e eu sou apaixonada por igrejas. Então, legal, podemos fazer. Nossa, seria uma honra. Você está vendo essa janelinha aqui em cima? Só São receber a sequenciadas, gente. né? Aham. O que acontece? Aqui eram portas, ela vinha bem embaixo, e aqui eram as portas e aqui era o jardim do convento. Aqui, então a partir daqui, dessa estrutura aqui, era o Isso. jardim Porque do não tem convento. sentido esse corredor aqui, se a gente olhar. Por que tem um corredor? Então, porque aqui era o corredor do convento e ali dentro ficava o convento, era o jardim interno, Entendi. todas as coisas ali dentro. Nossa, que interessante. Aí só ficou a janela, Aqui né? é o que foi utilizado para construção, né? Que Olha isso, a parede original. tá, tem um nome específico para isso. Taipa de pilão, taipa de pilão. Acho que é isso também. Não. Então, e essa parte toda tem as características do antigo convento, né? Então, olha o tamanho da porta, né? E o estilo de construção era esse aqui, né? E, Os vitrais então, também, aqui, né? Ó, mais um detalhe. Então, veja, essa daqui era uma das portas que ia para o convento anterior, aquele era o convento, hoje é a faculdade de Direito. Então, veja o tamanho da parede, a grossura, né? Olha, Então, por isso que a enterrava dentro, eles espessura. abriam e colocavam um corpo dentro. E deixa eu pegar aqui só para a gente ter noção de profundidade da espessura da parede. Então, era... Por isso que ele podia ser de 2 andares, né? Porque ele era bem largo, bem... Aqui a gente tem uma parede da estrutura original. Sim. Por baixo, como aquela, é taipa de pilão ainda? Aí eu não saberia dizer. Eu acredito que sim, porque toda a estrutura naquela época foi feita junto, né? Certo. E aí o convento, ele vinha praticamente, o convento antigo, praticamente até essa área aqui. Então, assim, pensando naqueles tempos de 1700, né? Então, daqui em diante era horta, jardim, pomar, era, porque daí vai descendo, né? Então, era uma estrutura diferente, porque o convento todo era para lá. Daí, quando foi se tornada a faculdade de Direito, aí os frades voltaram a crescer em número, né? Porque daí o governo nunca não interviu mais nas ordens religiosas, e aí então se percebeu que São Paulo era uma cidade grande, os frades ocuparam a cidade, né? E aí começou a se construir um novo convento, que aí ele é menor, em 1950, né? Só que ele é vertical, então aproveitando aquela área que era a nossa área de plantio, né? Então por isso essa área aqui já não tem mais tanta característica assim, mais de um convento colonial, né? Assim. Certo, né? As Podem vir coisas- para cá. Aí, Mas eu tô vendo que aqui nesse clausura a gente pode entrar? sim, pode, porque hoje pode. até 2016 aqui era a porta do convento e a nossa casa era para dentro. Entendi. Aí, com o passar do tempo, como nós não temos mais tantos freis assim, aqui já moraram 30, 40, 50 frades, hoje somos 14. Então, nós pegamos toda a estrutura do convento para freis. Então, o nosso refeitório, capela, sala de oração, biblioteca e os nossos quartos e jogamos para os últimos andares. O 6º e o 5º andares são andares privativos nossos. E aí o 3º e o 4º andar são andares de Airbnb, então são 30 e tantos quartos para alugar. E o 2º andar, que é esse aqui, então ficou para eventos como esse. O antigo refeitório do convento é o refeitório dos eventos. O 1º andar também é uma área destinada à paróquia e o último andar é a garagem. Podem vir. O banheiro aqui, ó. Obrigada, viu? E aqui, ó, aqui era o antigo refeitório dos freis. Aí Nossa, aqui, que lindo. isso, então os frades eram um estilo de refeitório diferente, obviamente. Você está vendo que a parede tem um negócio de madeira que vai até uma certa altura, né? Porque aqui tinham banquinhos ao redor das paredes e uma mesa aqui. Então as pessoas eram servidas assim. Então tinha sempre uma estrutura e tinha o lugar do superior da casa, que era o guardião, tinha os freis que serviam. E então cada um era um refeitório que se sentava nas beiradas, o meio ficava vazio. Frei, uma pergunta. A gente foi na parte superior da paróquia e tem uma estrutura de bancos no entorno. Bem isso que o senhor comentou. E a gente sentou ali, a gente viu as pessoas sentadas, a gente também sentou. O que era aquele espaço? Aí você está falando do coro, onde os freis rezavam. Então tinha aqueles bancos, né? Porque a nossa oração dos salmos ela é recitada e responsiva. Então eu falo, um grupo canta de um lado, depois o outro grupo responde, né? Então, por exemplo,
um grupo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deu um outro grupo, quando eu ver muita fartura, ele ali vai me levar. Então existia essa resposta. E como não tinha livro para todo mundo, tinha assim uma grande pirâmide de madeira que ficava no meio daquilo, hoje não existe mais aqui, mas em outros conventos tem, que aí tinha um livro gigante e alguém ficava passando as páginas enquanto as pessoas rezavam dos dois lados. Nossa, um livro gigante. Dos Que Salmos. legal. Isso por Era 1 metro, 2 metros? Não, acho que 1 metro. 1 metro? Que interessante. E aí, então né? lá é o coro. Lá é o coro da igreja, onde os frades rezavam. E deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Qual a diferença entre um frei e um frade? Nenhuma. São termos sinônimos. Frei, frade, irmão, porque ambas são palavras que derivam do latim frater, que significa irmão. Para nós franciscanos, nós formamos uma fraternidade. Então, um frei, quando ele ingressa na ordem franciscana, ele sabe que ele vai morar sempre com outros frades, formar essa fraternidade. E por que as pessoas costumam, eu vi o senhor chamando de frade, se apresentou como frei? Isso aí é meio costume de misturar as palavras, Não é né? uma questão de hierarquia? Não. É que a gente fala assim, o costume, esse é o convento dos frades, esse é o frei fulano, né? Então o Frei Galvão poderíamos chamar de Frade Galvão. Também, só que é mais costume chamar de frei De mesmo. Frei, realmente a gente conhece mais como Frei E mesmo. aí, eu acho que, eu posso estar errado agora, não sei, mas eu já ouvi uma teoria de que frades combina mais para dizer no plural do que freis. Então, o verdade. frei e os frades, né? Mas é uma... Faz sentido. É né? uma... Faz sentido. Como é que é? Um estilo, né? Porque freis é também permitido. É mais plural. fácil, a fonética é mais fácil também, né? Perfeito, isso mesmo. Verdade. Eu achava que era algo assim, como na igreja católica, padre, bispo. Daí frade, frei. Não é uma questão hierárquica, Eu achava então. que era isso. Não. São termos sinônimos, frade, frei. Obrigado. Vamos ver aqui o atual convento. Então essa área que era nossa, aí passou a ser de eventos comuns, né? E aqui, Nossa, muito então lindo. tem, Os arcos. então Que aqui é o atual lindo. convento onde nós moramos. Então olha, você vê lá em cima, né? Aquelas duas últimas janelas é a nossa cozinha lá em cima. Aí o andar de baixo são os nossos quartos. Esses dois andares que tem janelas fechadas com essa cor azul claro, verde, são Airbnb. E aí esse é o andar onde nós estamos, o terceiro. O segundo andar onde a gente tem atividades da paróquia. Lá embaixo, aquela porta aberta, é o nosso projeto social. E aí nós temos a distribuição de alimentação para as pessoas em situação de rua e também o pernoite na época mais crítica do frio. Acho que agora está até funcionando durante todo o ano, mas é um costume, se chama Chá do Padre. Então distribui a alimentação para pessoas em situação de rua, né? São acho que 300 almoços, 300 jantas e 100 lugares para dormir à noite. É que aí tem um grupo de freios que cuida mais específico desse trabalho, não sou eu. Não, mas é interessante a gente ter esse conhecimento e contar para você que está nos assistindo essa parte de caridade, né? Que é feita aqui. Que é feita aqui. E para a pessoa poder ajudar, o que ela faz? Aqui, diretamente na portaria do convento, sempre está aberta, né? As pessoas podem ajudar, inclusive a gente vende pães, faz outras atividades. Depois eu vou garantir o meu lá embaixo. Ótimo. Assim, como nós temos muitas frentes de trabalho aqui, então toda essa ajuda ela é pulverizada para tudo isso, né? Principalmente para as atividades evangelizadoras. Aqui tem missas, atendimento de confissões, muitas pessoas vêm buscar aconselhamento, então isso tudo são coisas que ninguém paga, né? Mas você precisa acender uma luz, você tem que ter uma sala, assim, né? Sim, precisa se agora manter com esse a calor estrutura. também um ar-condicionado para acolher bem, né? E aí então todas essas coisas nós pagamos com a venda dos pães, a lojinha. Nesses dias como hoje, dia de São Francisco, dia de Santo Antônio, nós fizemos barraquinha para vender lanches, macarronada, feijoada. Todo final de semana, então, se a gente quiser passar um dia diferente e contribuir para que essa obra se permaneça, se perpetue, né? A gente pode vir aqui, então, comprar algum item, enfim, um almoço. Nem sempre tem almoços, mas sempre tem pão e a lojinha com os itens religiosos. Mas pão, mel, licores, a gente vendemos tudo isso na lojinha lá, é feito aqui. Vocês que fazem? O pão sim, os licores nós ajudamos, mas tem uma pessoa da paróquia que organiza e o mel é comprado. Frei, a gente pode ver o Airbnb? Sim,
podemos tentar dar uma olhadinha se tiver um quarto aberto. Vamos lá, olha Vamos lá. só deles. Deixa eu ver aqui se eu consigo uma chave, peraí. Ó, então quem visita aqui, aí vai ter... esses horários são adaptáveis também, se ligar aqui e marcar, a gente faz uma visita, né? Então tem a exposição de presépios permanente, porque foi São Francisco quem criou o presépio. Quem criou e inventou o presépio? A primeira vez foi São Francisco, ele que teve a ideia de dramatizar a cena do Natal. Quem hospedar no Airbnb pode usar elevadores, né? Não vai precisar subir essas escadas todas. Então, para quem ficar no Airbnb, a pessoa vai ter todos os acessos garantidos, né? Pode vir aqui. Aqui é o corredor do antigo convento, então eram todos quartos dos freis. Olha que Então, legal. o Airbnb é no quarto, no antigo quarto. O antigo quarto dos freis, é onde nós morávamos. Eu já morei nesse quarto aqui, inclusive. Que legal. Então, para quem vai ficar no Airbnb, tem bebedouro. Aqui, nessa lateral aqui, tem Que uma lindo. academiazinha. Ah, tem até compartilhada com a academia. gente, academia é um termo bem generoso, é uma esteira, bicicleta, mais ou menos a gente, quem quiser pode utilizar, né? Que bacana. Deixa eu ver. Que lindo, Dê. Nossa, é muito bonito o prédio, né? Sim, então, Histórico, lindo. vai ter esses espaços. Quem ficar hospedado pode ir. Em cima aqui também tem mais um terraço que dá para a pessoa andar, né? Que são os 2 andares de quartos, né? Frei, e me diz uma coisa, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, sim, claro. Você tem quantos anos? Eu tenho 29. Ele tem 29 anos. Não parece. Não parece, eu pensei que era mais Eu vou jovem. fazer 30 segunda-feira. O senhor parece mais jovem. E assim, como é a vida de um frei? Então, depende muito das nossas atividades. Tem conventos como esse, grandes, então nós temos um convento desse grande em Petrópolis, aqui em São Paulo, Curitiba, no Rio de Janeiro, em Vila Velha, no Espírito Santo, em Agudos, no interior de São Paulo, Guaratinguetá. É uma estrutura de convento assim, então a vida é mais ou menos de manhã oração, aí durante o dia trabalhos de atendimento, ou em trabalhos internos, padaria, quem é frei que faz padaria, quem frei faz pão, tem freis que são padres, então celebram missa, atendem confissões, aconselhamentos, né? Aí depois a gente, antes do almoço, sempre faz uma coisa que a gente chama de convívio, que é uma meia horinha ali. Tem muitos freis que são catarinenses, paranaenses, gostam muito de chimarrão, e aí a gente acaba compartilhando chimarrão, uma pipoquinha, assim, Ai, conversa. que gostoso. Faz uma conversa. Aí o almoço, normalmente é todo mundo junto. Aí depois à tarde as atividades, no final da tarde um momento de oração, e aí à noite liberado, tranquilo, se eu quiser assistir filme, que quiser assistir o jornal, a gente costuma assistir juntos em algumas ocasiões. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, se vocês podem assistir TV. TV, Normal, celular, vida tudo. normal, Vida celular, normal. Instagram. Séries. Informação é Informações importante. diversas, a gente está acompanhando tudo, de todas as coisas, né? É importante saber disso porque, assim, muita gente pensa que vocês vivem na clausura, que não pode ter contato Sim. com outras É que pessoas. aí então, está a diferença desmistificar entre isso, né? convento e mosteiro. Nós não somos monges, nós somos frades. Então a vida do frade ela é aliada entre a vida conventual, então essa vida mais interna, e a atividade apostólica intensa. Então por isso nós também temos outros estilos de vida franciscana. Então tem os conventórios, como eu falei, como tem as casas de freis que são em paróquias. Aí é uma estrutura menor, são às vezes 3, 4 freis que moram. Aí o estilo de vida um pouco menos tão estruturado assim, né? Mas também tem momentos de oração, convivência e trabalhos. Mas aí tem paróquias nossas de freis, por exemplo, que tem 60 comunidades, bem nos interiores. Aí o frei sai de manhã, celebra missas, volta no final do dia às vezes. Que interessante. Então, a diferença básica entre frei e monge é que o monge ele fica mais guardadinho, fica na clausura, Isso. fica. Eu aprendi o ora et labora, né? Isso. É a prática do monge. Isso. E o frei não. O frei ele tem atividades externas, mas Sim. assim a vida é basicamente dentro do convento. Daí depende um pouco da estrutura do convento. Tem convento que é mais fora, assim, que o frei Entendi. vai, por exemplo, dar aula na universidade, vai nos projetos sociais. E aí tem nós que moramos mais numa estrutura onde a gente tem atendimentos aqui, porque a gente não sai porque as pessoas vêm aqui. Em outros conventos a gente sai porque a estrutura do trabalho é em outro lugar.
Meu, aí tá uma coisa muito louca que eu nunca imaginei que eu fosse falar com um Frei. Passa o seu Instagram para quem quiser seguir o senhor, porque eu nem imaginava que o Frei tinha Instagram. O meu é um pouco diferente por causa do sobrenome, é @delandrea OFM. Meu sobrenome é Delandrea e OFM significa Ordem dos Frades Menores. E também tem o da nossa instituição, que é @Província Franciscana, tudo junto. Vamos colocar os dois aqui no vídeo. Legal. Frei, o senhor é sensacional. Imagina. Tem mais coisa para mostrar? Tem. Oba! Esse pedacinho que você está mostrando pra gente, você mostraria numa visita guiada. Com certeza. Que legal. Porque aí os hóspedes também têm acesso a esse espaço. Olha que lindo que é aqui, gente. Então, esse telhado aqui embaixo é o nosso projeto social. Ele é um teatro, era um teatro ali, foi adaptado. Né? Olha que legal. Nossa, é grande, né? É, sim, muito grande. Aqui é muito grande. Aqui nós estamos indo, era a antiga sala onde a gente fazia aquele período que eu falei da convivência e também comemoração dos aniversários, as festas que nós fazíamos. Hoje a gente fez uma sala para isso lá em cima, um espaço, e aí aqui ficou para uso de quem vem se hospedar no Airbnb. A gente também já usou para fazer um churrasquinho e tal, mas todo mundo, Nossa, fiquei que hospedado lindo. no Airbnb, pode usar esse espaço, né? Nossa! E tem umas representações ali. Ó, olha os freis assistindo TV, que legal. Isso Que foi um frei bonitinho. chamado Geraldo Roderfeld, ele que fazia as pinturas, né? Nossa, que ele muito tinha um lindo. ar irônico, sarcástico, todas as pinturas dele tinham Olha uma o certa pássaro crítica. bebendo. Acho que um licor Aqui, deve ó, ser. o frei né? tá implorando que o barril já tá vazio. Ele fazia assim umas brincadeiras, né? Nossa, que lindo. Que isso aí, tem linda outro a ali. ilustração, né? Aqui, então, lá também tem... Ele fez um autorretrato lá. E esses vitrais, que lindo. Eu tô impressionado, vocês fazem até churrasco. Sim. A maioria dos freis hoje que moram aqui são catarinenses. Eu também sou, a gente gosta muito. Ah, sim, né? É cultural, né, Frei? Que é Churrasco com a chimarrão. representação da convivência, né? Do sentar-se à mesa. Ali é o autorretrato dele. com- Será é ele aqui? Aham. Olha, que legal. Ali tem uma coisa meio macabra, que tem uma caveira, né? Do lado dele. Ele foi um frade, Cultura mesmo, né? ele era um frade alemão e ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha esses traços expressivos, ele tinha a tristeza da guerra muito forte nele. Então até a caveira lembra isso, da morte sempre iminente, né? Quem passa por uma guerra fica com esse trauma, né? Frei, o que eu fiquei mais chocada não foi nem a caveira, foi ver ele fumando. Ah, sim. Então, no período de 1980, não foi uma febre que as pessoas... Era até chique fumar, se elegante, fazia né? elegante. Isso entrou nos conventos, Fez os freis parte. fumavam, né? Sério? Hoje em dia... Super moderninhos, né? Na super época. modernos. Hoje em dia ninguém mais fuma. Olha Aí hoje só. alguns vão pra academia, que é a moda. É, realmente. Isso, sim. É, porque eles retratam uma época, né? Sim. Uma pergunta. Frei Geraldo, correto? Isso. Ele é falecido? Sim, já faleceu. Falecido. Meu, olha que lindo os detalhes. É, o estilo só. dele era de pintura assim com traços bem firmes. O sapo tomando contornos. banho de bermuda, ó. Todo bombado, né? Ó. Esse foi na academia. É. Aqui, ó, o Frei tocando cello, né? Então, a arte, a música, a pintura, a escrita, são coisas que nós franciscanos gostamos muito, né? Esse é de 1970, então. É. Cara, 1970 ele tá perfeito. Muito preservado, né? Ele foi, nunca foi restaurado. Até teríamos que passar algum produto, porque a umidade pode estragar, né? Sim, a estrutura é bem antiga, né? Pode ter alguma E infiltração. aí quem usa o Airbnb usa essa copinha aqui, né? Tem- Uma copa compartilhada Isso, do Airbnb. Então tem Vem ver. Olha, tem até fogão industrial. fogão, tem forno, tem micro-ondas, tem bebedouro. Então uma pessoa tem geladeira ali fora, né? Então a pessoa pode nominar tudo e usar. É muito legal a gente divulgar para quem é de fora de São Paulo, vem conhecer a cidade e tem uma opção que provavelmente deve ser mais em conta do que se hospedar num hotel aqui no centro de São Paulo, né, Frei? O objetivo do Airbnb é ser uma hospedagem mais em conta, né? Então essa é a ideia. Bacana. Muito legal. Várias surpresas. É. Essa do Airbnb é uma das. E o quarto que foi do Frei Galvão? Vamos lá. Dá pra ir? Verdade. Vocês oferecem para a comunidade, assim, no geral, além da parte da obra de caridade em específico, para as pessoas em situação de
vulnerabilidade social, para as pessoas que estão numa situação morando nas ruas, para ter acesso, por exemplo, a um workshop, palestras. Vocês pensam nisso ou já existe? Então, como eu falei para vocês, o nosso trabalho social ele é administrado por um outro grupo de freis. Eles moram no bairro do Pari, aqui em São Paulo, onde temos um outro convento. Aí sim, esse grupo promove diversas atividades, não só de alimentação, mas então de reinserção social, de documentação. Aí tem outros projetos, tem projetos com as pessoas em situação de rua, aí tem projetos para casa de convivência de pessoas idosas que estão sozinhas, temos um projeto para jovens, projetos para as crianças no bairro do Peri, temos um acompanhamento com as pessoas que estão se reinserindo no caso da migração, então migrantes que vêm para o Brasil, não tem onde se hospedar. Países, né, então, tá acontecendo guerra, tudo isso. Tem vários projetos. Um acolhimento em várias situações do ser humano. E aí, como é uma área assim exigente e específica, então esse grupo administra também esse projeto que está aqui. Não é que nós não tenhamos nenhuma ação ali dentro, claro que temos, né? Assim, é dentro da nossa casa, mas é eles quem conduzem, quem estão mais presentes, né? Do que nós. Entendi, interessante. Porque a assistência social hoje ela é uma ciência, né? Não é qualquer pessoa que vai lá, eu vou começar a dar quentinha, né? Não, você tem que ter uma estrutura, uma organização para isso, você tem que garantir que você vai fazer isso por um tempo, porque não adianta você hoje entregar e amanhã não tem mais, né? Você tem que ter uma continuidade e um projeto para isso. Verdade. Eu nunca tinha pensado nessa área de assistência social como uma ciência. Interessante isso, né? As pessoas perguntam muito aqui se é mal assombrado. Que é uma casa antiga, mas não é não, a gente nunca viu nada. Tem tanta oração aqui. Não tem como. Mas eu pensei em perguntar, falei, não, acho que é muito invasivo perguntar se era mal assombrado. Eu falei, não vou perguntar. Não, mas o senhor perguntou uma outra coisa. Vocês estão cansados de andar? Imagina! Veja, mais uma vez um indício da porta que era para o antigo convento. Então aqui é a nossa exposição de presépios, né? Eles têm como Olha, acender. que riqueza! Olha isso! Aí são presépios de vários países. Coisa mais linda! Nós temos um costume de comprar ou ganhar peças, então nós temos mais de 300 presépios espalhados nas nossas casas com essas exposições. E pelo que eu percebi, são diversas manifestações artísticas, né? Eu vejo aqui feito com material de porcelana. É isso mesmo? Isso mesmo. Aqui já é outro material. Aqui é argila esmaltada e betumada. Que incrível! Frei, são de vários países. Sim, ou regiões do Brasil, né? Países e regiões do Brasil. Esse Nossa, de que tecido. lindo! Sagrada Família dos Reis Magos e Ovelhas. Esse é de nordestino, barro cozido. Esse é o de origem brasileira. Isso. Gesso esmaltado. Ó, aqui tem um de Belíssimo. Israel, esse de madeira que está ao centro, de madeira de oliveira de Israel. Ai, que lindo! Tipo lá do Monte das Oliveiras? Não sei se é bem de lá, mas é da árvore típica de Israel. A referência é. Jesus fala da oliveira. Que privilégio, né? Assistir a missa daqui em cima. Ou Então, seja, quem está no Airbnb pode assistir a missa daqui. esse espaço aqui, quem está no Airbnb não acessa. vem sozinho. Não. Tá. Pode, se a pessoa quiser, eu quero fazer uma visita guiada também na exposição de presépios, pode. Só que aí a gente sempre acompanha para explicar bem. Sim. Isso é muito importante, né? A pessoa saber o que ela está apreciando, né? O que ela está contemplando, né? Nossa, muito legal. Nossa, que riqueza de detalhes, Frei. A gente está tão feliz, sabia? Ótimo, eu também. Foi um presente no dia de hoje pra gente ter encontrado o senhor, viu? Legal, eu digo mesmo. Aqui tem mais uns presépios. Olha. Gente, que A maioria desses fantástico. são do Brasil. José e Maria, São os presépios né? brasileiros. São José, Virgem Maria. Nossa, tem várias representações aqui. Não, tem até de... Que material que é esse?
É Ai, juta. pode ficar tocando. Fica tranquilo. Tá vendo? Eu Ela fica falando de mim que eu gosto de colocar a mão em tudo aí. Ela Imagina, bota fica a em mão. paz. aprendi com você. Aqui feito com materiais recicláveis e juta. Como eu disse, nós temos 300 e tantos presépios, eu acho que tem mais. Mas aqui estão alguns aí. Cada convento nosso no final do ano que quer montar uma exposição, aí pega onde nós guardamos os que querem e traz. Vocês têm um acervo e essas exposições, elas são fixas todo ano, a essa época do ano, é isso? Isso. No Vocês nosso montam- convento a gente deixa montado o ano todo. Se alguém quiser visitar, pode visitar. Então, aí a pessoa tem acesso na visita guiada. Sim, aí é Que só legal. combinar que a gente traz. Então esse aqui é a única estrutura que nós temos ainda preservada do estilo que era o antigo convento, né? Além da igreja, claro. E aí essa parte aqui, né? Barroco. Acertei? Sim. Que aí é a representação de Frei Galvão com a imagem da Imaculada que ele fez uma consagração a Nossa Senhora, assinou com o próprio sangue, né? Era uma consagração. Frei, essa posição das mãos do Frei é a bênção? É costume que se coloque ele com essa posição abençoando. Entendi. Aqui é o quarto. Que nós, obviamente, não é o quarto onde Frei Galvão morou. As pessoas perguntam, né? Então vou ser bem sincero. Não é, mas é um quarto dos antigos quartos do convento. É uma Então, representação, uma de um representação- quarto de convento daquela Isso, época. daquela época, com um mobiliário mais antigo, né? A ideia dessa pequena bacia de água, né? Porque como eram muitos quartos, os banheiros eram longe, então cada um trazia sua bacia de água para lavar o rosto de manhã, escovar os dentes. E aí então nos quartos também tinha ou um crucifixo, uma imagem, tinha o genuflexório, que é esse objeto aqui, né? Então as pessoas faziam suas orações de joelho, né? Na cama, né? Bem fininha. Alguma coisa para estudo, escrita, né? Então, o nome dessa peça é genuflexório. Genuflexório. É a primeira vez que eu associo o nome à peça. O que tem nas igrejas chama tudo de genuflexório. Isso, aquilo que tem no banco, né? Então era também o mesmo nome. Eu não sabia que tinha uma peça individual. Sim. Então, a gente, olhando para esse quarto, a gente tem a noção de como era o quarto do Frei Galvão Isso. que ele utilizou. O único detalhe é que ele não tinha uma tomada do lado da cama, né? Pra carregar o celular, Pra né? carregar o celular. Eu ia chegar O nesse senhor é engraçadinho. Gostei dele. Eu ia chegar nesse ponto aí que eu ia comentar o seguinte. Bom, hoje a gente tem a luz elétrica. Naquela época eram velas espalhadas. Ou, na maioria dos casos, eles iam dormir quando a luz do sol se apagasse, né? Acabou o dia, acabou, Sim. vão dormir. Um ritmo de vida bem intenso, né? Então, por isso que caía na cama também. Nós somos os nossos últimos anos são a primeira vez que a humanidade fica segurando mais, né? Por causa da energia, você pode dormir mais tarde, né? Uma coisa que é interessante é que era a presença de armários nos quartos, né? É bem provável que na época de São Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, não se tinham tantos armários, porque os freios usavam o hábito o dia inteiro. Nós não usamos o hábito o dia inteiro, né? Então a gente pode ter outras roupas. E aí essa questão era mais tranquila. Você tinha, sei lá, um cabide onde você pendurava os 3, 4 hábitos que você tinha. Você provavelmente tinha um para trabalho e um para momentos de oração, e os shorts que eles usavam como cueca, alguma coisa assim, e deu, não tinha muita roupa, né? Então eu preciso fazer Bem outra pergunta. básico mesmo. O senhor está utilizando uma roupa por baixo. Eu vi que o senhor tem uma Denis. camisa. Sim, Ele calça. tá com roupa normal. Isso. Normal. Mas antigamente os freis, os frades não usavam nada, só a cueca. Isso, short. às vezes shorts, ou, né, dependia de cada um, porque essa roupa, obviamente, hoje está bem mais feitinha, né, mas era feita com tecido rude, então aquilo também, certo, Devia ser brincava, quente. devia ser quente. Isso é tipo juta, né? Que a gente viu ali naquela... Só que aí também tinha a coisa da penitência, né? Não que nós não tenhamos hoje, mas hoje a gente admite um outro estilo de penitência. Mas naquele tempo as pessoas se chicoteavam, mas assim, isso não pode ser entendido fora do contexto da época, né? Sim, Porque sim. hoje as pessoas, nossa, mas que loucura, né? Mas no contexto da época as pessoas tinham aquilo como normal, assim como se tinha como normal, sei lá, O andar frade a cavalo. fumar, Isso, alguém fumar. Ou hoje é normal, por exemplo, as pessoas
trabalhar e depois ficarem doentes porque trabalharam demais, né? As gerações futuras vão olhar para nós e falar assim, nossa, que loucos, né? Assim como nós olhamos para a geração deles e falamos, nossa, eles ficavam se chocoteando, né? A gente se chicoteia hoje de eu outros achei modos. muito pertinente a analogia que o senhor fez. Que muitas vezes as pessoas olham com um olhar de julgamento e não entendem o contexto histórico. Sim. Isso é muito comum acontecer nos dias de hoje, inclusive. Sim, a gente precisa entender porque, querendo ou não, a história, ela acaba sendo contada por algumas pessoas e não por todas, né? Então tem elementos que fazem parte de toda a história e que precisam ser recordados, né? Então, por exemplo, na época de Frei Galvão, a relação da família, do frade com a família era completamente diferente de hoje, né? Se tinha uma ideia de que o frade tem que morrer para a família, então nem visitava mais direito, nem vinha mais. Hoje nós visitamos as famílias, tiramos um tempo de férias, quem quiser tirar com a família vem visitar a gente. Eu recentemente fiz um procedimento cirúrgico e os freis me ajudaram no tratamento, mas também minha mãe e meu pai vieram para ficar comigo, ficaram aí 10 dias me ajudando no que eu precisava, nos primeiros passos, junto com os freis. Então tem uma relação mais próxima, né? Porque na época as famílias eram gigantes, tudo era muito distante. Tudo era muito distante, não tinha carro, avião, trem, enfim. Que hoje é diferente. Frei, uma pergunta. Sim. Lá vem. Como foi a reação da sua família quando você decidiu se tornar frei? Com certeza ficaram preocupados, porque eu saí muito novo, né? Quando eu tinha 14 anos, quando eu fui, mas apoiaram, sempre incentivaram. Respeitaram a sua eles decisão. Eles sempre foram de igreja, então para eles era comum. Mas eles sempre falavam, né? A casa está de portas abertas, de que se a gente quiser voltar, se achar que não é o caminho. Muitas vezes me deram dicas, conselhos. Quando eu passei também por dificuldades, me ajudaram, né? No sentido de discernimento, né? As férias também sempre eram boas oportunidades. A família toda em si, assim, aposta muito, gosta muito desse trabalho que a gente também realiza, mas sempre também nos deixando livres, né? Nossa, eu fiquei pensando quando fui fazer essa pergunta que estaria sendo muito invasivo, mas não foi não, né, Frei? Não, a gente costuma responder bastante sobre isso. Acho que as pessoas ficam com essa curiosidade, E né? eu não me importo, Tranquilo. não gosto. Que bacana. O pessoal fala assim, vocês não são casados, ficam aconselhando casados, né? Nós temos a nossa relação conosco mesmo, com a fraternidade, né? E eu acho que isso é muito importante na vida de um matrimônio, de um casamento. É essa capacidade de montar coisas juntos, viver essa experiência de ir além do trabalho em si, da vida familiar, né? E ser capaz de ter um hobby em comum, de ter um gosto em comum, uma paixão em comum, que alia o desejo de um com o desejo do outro. Porque a gente sabe que o relacionamento ele passa por aquela fase do enamoramento, da paixão, mais no início, mas que depois ele tem que se transformar num companheirismo, né? Entre um e outro. Então isso significa também ter gostos parecidos, comuns, né? Isso as pessoas vão tendo que se adaptar, descobrir, né? Na vida religiosa, obviamente, a gente não vive a relação enquanto matrimônio, mas entre nós frades existe um companheirismo, uma fraternidade, e eu, como frei, também tenho os meus melhores amigos que são freis, porque é uma coisa muito importante, porque um vai ajudando o outro, né? Finalizamos, nós tivemos um presente que foi o senhor nos receber aqui. Bom, para quem quiser fazer a visita, a gente vai deixar as informações na descrição desse vídeo. Obrigada mais uma vez. Aprendi a falar paz e bem. Ótimo. Você já aprendeu algo muito importante para nós franciscanos. Eu que agradeço a visita, voltem sempre. E aqueles que quiserem conhecer o nosso convento, entrem em contato conosco. É possível também, além da visita guiada, e no Airbnb, as celebrações, para quem é católico, né? Quiser fazer as orações, celebrações aqui, é muito bem-vindo. Paz e bem.